E aí pessoal, mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou dar um pulo do gato para quem trabalha com escultura de isopor, com escultura de papercraft e também de papel machê. Eu vou ensinar uma massa para você poder fazer um acabamento fino nas suas esculturas. Então, roda a vinheta aí. E aí pessoal, eu me chamo Vini Magalhães e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, hoje nós vamos aprender uma massa para a gente poder dar um acabamento fino, liso em cima das nossas esculturas. Como eu disse no início, essa massa ela serve para fazer acabamento tanto em papel machê, esculturas de papel machê, quanto em esculturas de isopor. As esculturas de papercraft eu estou fazendo ainda experimentos e eu vou mostrar em breve o resultado, tá? Assim, a gente vai ter aqui, eu separei alguns exemplos aqui, a minha mesa está cheia hoje, para mostrar para vocês, eu vou mostrar mais pertinho depois, o quanto essa massa vai ser importante para a gente. Primeiro, aqui eu tenho uma cabeça de um elefante que eu já estou fazendo, que foi feita com uma base de papercraft e depois eu passei papel machê e cobri com massa corrida. Só que a massa corrida tem um pequeno e talvez um grande problema. Se você bater essa peça em algum lugar, ela solta, ela racha, ela descasca. Eu vou mostrar daqui a pouquinho mais próximo. Vocês vão ver que essa escultura está cheia de pedacinhos soltando de massa. Por quê? Porque a massa corrida, nós temos dois tipos de massa, a PVA e a acrílica. A massa PVA ela foi feita para paredes internas, e a acrílica foi feita, tanto você pode usar os dois lados, mas obviamente ela foi feita para o lado externo, por ter mais resistência à água. Então a massa corrida, a massa PVA, ela costuma ser um pouco mais fraca que a massa acrílica. Então a gente tem aquela coisa de logo passar a massa corrida na escultura, lixar e depois pintar, mas depois com o tempo ela começa a descascar, tá? E até mesmo durante o processo, só em passar o dedo aqui, ela já está soltando, já está descascando. Então essa massa que eu vou ensinar agora, ela vai acabar com esse problema, ela não vai descascar, você vai poder bater, vai poder pintar tranquilamente, que ela não vai descascar. Antes, com esse mistério todo que eu estou falando, que massa é essa, nós temos aqui um crânio, eu sempre boto esse crânio aqui como exemplo, que eu estou fazendo, ele só está com papel machê, ele não está ainda com a massa, Eu até nem passei nenhuma massa porque nós vamos utilizar essa massa que eu vou ensinar hoje para vocês verem a diferença dessa para essa aqui, tá? Então vamos logo saber que massa é essa, mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e o principal, curte o vídeo, é sempre bom curtir o vídeo e deixa um comentário, para dizer o que você achou, o que você está achando do canal, o que você está achando das dicas que eu estou dando, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Vou ensinar aqui essa massa. Vira uma pasta, vira uma massa em tese, tá? Nós vamos utilizar tinta acrílica, só pode ser tinta acrílica, não pode ser tinta PVA. Tinta PVA tem muita água. Tinta acrílica, tá? Eu peguei 2 copos aqui americanos para a gente tirar como medida. E aqui está o pulo do gato. Aqui dentro eu tenho talco industrial. O que seria talco industrial e onde eu encontro talco industrial? O talco industrial ele é utilizado muito na fabricação de fibra de vidro, de peças de fibra de vidro, tá? Então você vai achar em casas que trabalham com fibra de vidro. Esse talco costuma ser misturado com resina,
com outras coisas. E a gente vai adaptar para misturar ele com a tinta acrílica. E vocês vão ver que vai dar um acabamento bem fino, um acabamento muito bom, muito firme, tá? Muito melhor do que utilizar a massa corrida. Então o que nós vamos fazer aqui? Antes, né, da gente começar, o quilo desse produto, né, desse talco, eu paguei R$6 no quilo. Aqui tem 3 quilos, tem muito aqui, tem muito, tá? Então é bem barato. Se você não achar onde na sua localidade, procura na internet talco industrial que você vai encontrar preços bons também, tá? Então eu vou abrir aqui o saco e a gente vai começar a fazer a nossa massa, né? Utilizando talco industrial e utilizando tinta acrílica. Uma outra observação o talco, existe 2 tipos de talco, um talco mais fininho e um talco mais grosso. Peça sempre o mais fino. Então eu vou aqui, é muito fácil. Separei 2 copos para a gente ter uma ideia. Vai ser sempre uma medida para talco e uma medida para tinta. Então, se eu botar um copo de talco, um copo de tinta, um copo de talco e assim por diante, tá? Então aqui eu vou colocar... a gente tem ideia de que cada copo desse aqui, mais ou menos, deve ter aqui... um copo desse costuma ter 180 ml, né? Então, vai acabar ficando 200 ml para um copo, 200 ml de tinta, né? Para um copo de talco, tá bom? Então, se você comprar uma latinha igual eu comprei, essa latinha tem 900 ml, né? Então, eu vou usar aqui, estou usando em tese aqui 3 copos, né, 200 ml de tinta, tá? Então eu vou usar aqui 3 copos, vou deixar um finalzinho de tinta e vou explicar por que eu não vou usar os 900 ml todo da tinta, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui mais perto. Deixa eu aproximar a câmera, jogar a câmera aqui em cima para vocês verem aqui eu mexendo. Bom pessoal, vamos lá, a gente vai iniciar aqui. Né, como eu já coloquei ali dentro da vasilha o talco industrial, a gente vai colocar a tinta. Só fazendo uma observação que eu acho que eu falei errado antes. São 3, né, no caso, são 3 medidas de talco para 3 medidas de tinta. Então, nesse caso, eu estou usando 200 ml por medida. Então, vão ser, se eu coloquei 3 copos de talco, eu vou colocar 3 copos de tinta, tá? Então, o que vai dar aproximadamente 600 ml, tá? Então, ali eu estou colocando os 3 copos, tá? Você pode ir colocando aos poucos e mexendo também aos poucos, né? Apesar de essa massa ela não ser difícil de misturar, né? Dificilmente ela vai empelotar, você pode muito bem fazendo aos poucos, tá? Então eu coloquei ali 2 copos, vou dar uma misturada, né? Vou misturar bem e eu vou acrescentando o terceiro copo aos poucos, tá? Uma dica é que se você quiser que a sua massa fique ao ponto de você colocar, pincelar, né, a massa na peça, você pode acrescentar um pouco de água na sua massa, tá? Se você quiser trabalhar como se fosse uma massa corrida, uma pasta, aí você pode deixar no ponto que eu vou deixar aqui, tá? Nessa massa. Eu vou acrescentar agora o terceiro copo, né? E você vai dosando, conforme a consistência que você vai querer, né? Obviamente, não coloque muita água, né? Se você dê sempre preferência em colocar mais tinta. Se a sua tinta estiver muito grossa, essa tinta ela leva água, você pode diluir a tinta e acrescentar já a tinta diluída na massa, tá? Então ali você vai misturando. Eu estou fazendo questão de mostrar esse processo, porque tem muita gente, né, que já joga tudo junto e mistura e fica empelotado, tá? É sempre bom você ir diluindo
ir misturando aos poucos, tá? Se for necessário, você pode acrescentar mais tinta, se você quiser, tá? Eu vou até fazer isso. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de tinta, mais meio copo de tinta, e aí sim, se eu quiser que ela fique mais mole, fique mais, não rala, né? Que ela fique um pouco mais homogênea, vamos colocar assim, eu acrescento um pouco mais de água, se for necessário, tá? Então ali eu vou colocar um pouco mais de tinta, tá? E você pode fazer o mesmo. Lembrando, existem dois tipos de talco industrial: o talco que é um pouco mais grosso e o talco que é um pouquinho mais fino, tá? Então, dê preferência a trabalhar com um talco mais fino possível, que você vai ter uma massa com acabamento, obviamente, mais lisinho, mais fininho, tá? Então ali eu acrescentei a outra mais um pouco de tinta e ali eu já vai chegando na consistência que eu quero, tá? Obviamente que se você quiser mais ralo, você acrescenta um pouco mais de água, tá? Que nessa textura você pode trabalhar com espátula, você pode trabalhar até com o dedo. Eu gosto muito de trabalhar minhas peças passando o dedo, tá? Você pode, tem infinitas maneiras de você trabalhar com essa textura aí. Fica uma massa muito boa, eu gostei muito dessa massa. Para gente que trabalha com escultura, é uma massa muito boa mesmo de trabalhar. E ela, se você deixar na vasilha fechada, ela dura por muito, muito tempo, tá? Acrescentei logo tudo e assim eu vou misturar para finalizar, tá? Bom, tá aí já misturado. Agora, gente, eu vou acrescentar um pouquinho de tinta xadrez. Por que colocar tinta? Porque quando você tira um pouco desse branco, quando você passar na sua peça, que também obviamente deve estar branca, você diluindo um pouco de tinta, deixando ela um pouco mais no branco gelo, você vai conseguir ver aonde você passou, aonde pegou massa e aonde não pegou, tá? Então eu gosto de colocar um pouquinho de tinta. Você pode também colocar, vamos imaginar que você vai dar duas mãos, né? Duas demãos na sua peça. A segunda, você pode acrescentar um pouquinho a mais de tinta para ficar um pouco mais escuro e você vê a camada anterior de massa que você passou, tá? Então você pode ir fazendo esse processo. Ali a gente já tem a massa pronta e eu vou mostrar para vocês agora como que fica a escultura só com massa corrida. Olha como é que ela descasca, você vê vários pontos ali, ó, soltando de massa, ó. A massa corrida, ela tem esse problema. E com essa massa que você está aprendendo agora, isso não vai acontecer, tá? Eu passei massa corrida na minha escultura. Eu posso passar essa massa por cima? Pode. Passa por cima que você vai cobrir. Então ali, vocês viram, né, como é que fica. Agora você está vendo a massa já pronta, né, fechadinha. Botei no pote de sorvete. Eu peguei ali o meu crânio que eu fiz para vocês entenderem uma coisa, ó. Tá muito grosso para passar com o pincel. Você consegue passar, tá? Mas tá muito grosso. Você pode passar com a espátula também, ó, como é que fica bom com a espátula, tá? Ou você pode passar igual eu faço, de ir passando com o dedo. Obviamente, você vai ter que lixar, né, essa escultura depois quando estiver seca, para passar uma lixinha e vai fazer o acabamento final. Bom, pessoal, é basicamente isso. Se você quiser alisar mais, você pode borrifar a água e ir passando com o dedo que ela vai ficar lisinha, né? Eu ainda vou gravar um vídeo utilizando melhor essa massa para vocês verem. Esse vídeo realmente hoje é só para vocês aprenderem a fazer a massa e ver o resultado que dá. É uma massa muito boa de trabalhar mesmo, tá, gente? Então eu vou voltar para a gente finalizar o vídeo. Eu vou esperar essa massa secar para a gente gravar a parte final desse vídeo, tá? Aqui, pessoal, ó, esse lado aqui está sem a massa, tá? E esse lado aqui, ó, eu passei a massa, ó, perceba, ainda não lixei, ó, não descasca, você não sai nada no seu dedo, ó. A minha mão tá suja, óbvio, né? Mas não sai nada. Nada, nada, nada. Muito boa essa massa.
Então vale a pena, ó, esse lado aqui tá com massa e esse lado aqui tá sem massa. Olha o poder de cobertura dessa massa, ó, muito bom. E ainda não lixei, tá? Então, se obviamente você quiser passar mais outra mão de massa, sem problema nenhum. Ó, aqui, ó, não passei. Então é isso, a diferença dessa massa para a massa corrida. Lembrando que isso aqui não é massa corrida não, tá, gente? Isso aqui é massa de papel machê, tá? Bom, pessoal, voltei. Passaram-se 2 dias, né? Vocês viram que eu até troquei de camisa. E eu trouxe aqui o resultado da massa, tá? Eu passei aqui e eu vou dizer, pra gente finalizar o vídeo, que esse vídeo já deve estar muito longo, que essa massa ela fica muito próxima da massa plástica. É muito interessante essa massa. Vale muito a pena você que trabalha com escultura utilizar essa massa, tá? Eu já passei todo esse crânio aqui, dei uma lixadinha, porém, se você quiser passar uma segunda mão, fica também muito bom, tá? Eu não vou passar uma segunda mão porque eu quero que esse crânio fique realmente irregular. Eu quero fazer um trabalho aqui em cima dele, que em breve estará no meu canal ensinando a montar um crânio desse. Vou colocar em breve. Tá? Então é isso, eu fiz questão de gravar esse final só para dizer que essa massa ela fica muito próxima de uma massa um pouco plástica. Quando você lixar você vai ver, muito engraçado, ó, ela não suja a mão, o pó dela não suja. É bem legal, é bem interessante trabalhar com essa massa, tá? Então assim, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou dessa massa, primeiramente você se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e curte o vídeo, tá? É fundamental. E o principal, deixa um comentário aí, né? Pra gente saber o que você achou, se você já fez. Me marca no Instagram se você fizer. Vou deixar o meu Instagram na descrição. E é isso, tá? Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.